Olá, tudo bem? E aí? Chegando quase ao final da sua maratona, não é? O que a Unicamp nos reservou, o que a Unicamp nos guardou como surpresa para essa segunda fase? Nada, não tem surpresa nenhuma. A prova, vamos dividi-la em 3 partes. Então havia lá a parte de redação, 2 propostas, 2 gêneros diferentes, uma parte de língua e linguagem e uma parte de literatura. Bom, vamos começar pela parte de redação. A Unicamp, ela tem tido a preocupação de desengessar gêneros. Então, aquele formatinho, olha, dissertação é assim, narração é assado, faça dessa forma e não daquela forma, ela fica meio delicada na Unicamp. Por quê? Vamos ver, por exemplo, a primeira proposta, né? A partir de um tema como a pós-verdade, que não é, e havia textos que sustentavam e explicavam essa noção, era criada uma situação em que você era responsável por escrever um texto que seria lido em uma palestra. Quer dizer, no fundo, se a gente olhar com calma, o que a Unicamp pediu nesse primeiro gênero, né? Um manifesto. Só que eles deram uma nova roupagem, uma nova cara. Então, se é um texto para eu ler numa palestra, ele tem que ter uma certa fluência, ele tem que ter uma certa naturalidade. A segunda proposta era para você escrever um artigo de opinião a respeito de uma situação polêmica criada, hipoteticamente, numa rede social, de uma manifestação de ódio contra nordestinos. Então, entre várias pessoas que escreveram, você foi um deles para escrever um artigo de opinião sobre a seguinte ideia: há limite para a liberdade de expressão? Então eles exigiam que você que o seu artigo tivesse identificar e explicar 2 principais posicionamentos sobre essa questão tratada. E você deveria assumir um desses posicionamentos e sustentá-lo com argumentos consistentes. Quer dizer, no fundo, o que é um artigo de opinião? É uma dissertação argumentativa. Então eles deram uma nova roupagem, eles deram uma nova cara, né, para esse gênero. É bacana isso que a Unicamp faz, é interessante isso que eles fazem. Eu repito, essa preocupação de desengessar o gênero torna-se bastante interessante, torna-se bastante legal. Bom, aí vem a primeira parte da prova, né? Se a gente desconsiderar a redação, que vai trabalhar lá com textos, com análise de texto, interpretação de texto, uma seleção de textos interessantes, alguns textos talvez até um pouquinho mais longos, mas nenhuma questão escabrosa, nenhuma questão de grande dúvida, porém exigindo uma boa e grande dose de leitura, de entendimento e de uma capacidade de localizar as respostas dentro dos textos que foram dados. Então a Unicamp muitas vezes ela trabalha com nuances que são muito curiosas. Adiantando um pouquinho, lá na parte de literatura, né, havia um poema do Jorge de Lima, que se você vir aquela questão com bastante calma, com bastante atenção, você vai notar que se você não for muito atento, você vai responder a mesma coisa nos itens A e B. Então há uma pequena diferença, uma sutileza nessas respostas, né? Então uma seleção de textos muito boa, perguntas bem interessantes e muito bem feitas. A parte de literatura caiu o Jorge Lima, acabei de falar dele, que já tinha caído lá na primeira fase. E 2 livros que não tinham caído na primeira fase. Então o Terra Sonâmbula, né? E a Unicamp assim mantém uma certa tradição de cobrar a literatura africana que ela pede. Aí um detalhe também interessante e que não é surpreendente na Unicamp, essa questão exigia um domínio, um conhecimento da narrativa, porque é dada uma circunstância e eu tenho que localizar aquela circunstância dentro da narrativa e fazer uma relação, uma análise, uma interpretação com aquilo que é dado, né? E uma questão de um sermão do Padre Vieira. O Padre Vieira é parte nova das novas obras do vestibular de 2018. E a Unicamp tomou cuidado de cobrar e cobrou um ponto que é central nos sermões, né? Aquilo que é fundamental no sermão. E
cobrava, numa questão, o encerramento do sermão, qual era a estratégia que o Vieira usava em fazer uma série de perguntas ali no final, retomando as propostas iniciais do texto dele. Quer dizer, eu tinha que ter um bom conhecimento da estrutura do sermão, de como é o sermão, além de ter um conhecimento específico sobre aquele sermão do Padre Vieira. Então, de uma forma geral, a prova da Unicamp foi uma prova muito bem feita, foi uma prova muito bonita, né? Uma prova não difícil, não com um grau de dificuldade elevado, mas uma prova com detalhes, com particularidades e uma prova bastante interessante. Tá ok? É isso aí então. Grande abraço.